Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. Na verdade, é relato de Maledito hoje. Bom, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. Se quiser ver mais relatos de Maledite sem foco na assombração, vai lá para o meu outro canal, Conto pra Ana, que lá também tem relato de Maledite, Maledito. O link tá aqui na descrição. E é isso, bora pro relato de hoje, que é este: meu colega de trabalho maledito. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sempre quis dizer isso. Eu sou fã do canal e acompanho desde 2015. Amo seus vídeos e são minha companhia diária. Ouvindo algumas histórias de maledito, eu decidi vir compartilhar o que aconteceu comigo recentemente, aqui no auge dos meus 25 anos. Pode ler tranquila, se houver nomes já estarão trocados. Muito obrigada, vamos lá. Bom, eu trabalhava em uma empresa onde fui designada para as atividades de treinar novos colaboradores. Se não fosse por essa demanda, eu com certeza seria uma pessoa mais calada, sem muitos contatos e sem muitas amizades. Mas o meu trabalho exigia uma certa comunicação, principalmente porque se tratava da ponte entre os operadores e a gestão. Pois bem, em um certo dia, entrou um rapaz para eu treinar. Vou chamá-lo aqui de Carlos. Carlos era super comunicativo e também se abriu bastante comigo, referente a outros lugares que ele trabalhou. Dizia que sempre foram lugares rígidos e que ele estava feliz em entrar nessa nova empresa, pois parecia mais tranquilo, e ele também precisava trabalhar, pois tinha uma bebezinha e a sua esposa estava desempregada. Até aí tudo certo. Eu o treinei em um período de uma semana, mais ou menos, e percebia que ele era bem esperto e ágil. Não havia queixa sobre ele. Nós pegamos uma amizade limitada ao trabalho, ou seja, nos falávamos bastante apenas dentro da empresa, como qualquer outro colega de trabalho. Bom, o tempo foi passando e eu fui percebendo, não só eu na verdade, mas outros colegas também perceberam que ele parecia não me ver apenas como uma colega de trabalho. Era como se ele tivesse um certo interesse, digamos assim. O primeiro dia dele foi em um dia que eu estava de folga. Assim que ele entrou na empresa, a minha amiga me falou que ele era o meu número, sabe? No caso, que o estilo dele combinava comigo. Eu sou gótica e ele era do tipo barbudo e andava todo de preto. Eu tentei negar, que nada a ver, afinal o cara era casado. Mas onde eu estava, ele queria estar. Fosse em horário de almoço, em plantões no final de semana, em confraternizações e até no corredor onde eu estivesse. Ele ficava me encarando quando eu falava com outros colegas do sexo masculino no trabalho e fazia cara feia quando eu saía com outras meninas para almoçar. Chegou até a discutir com uma delas por querer estar no mesmo lugar que eu, mesmo que isso comprometesse horários e funções. Por exemplo, se ele estava designado a cumprir um determinado horário e uma determinada função, ele fazia de tudo para trocar com colegas para fazer o mesmo que eu estava fazendo e estar perto de mim. Assim como trocar dias de escalas e o próprio horário de almoço. Ele me chamava muitas vezes por apelidos carinhosos como "e aí, gata?" ou "vida?" Bom, as pessoas notavam e muitas vezes me perguntavam se nós estávamos tendo algo. Imagina o constrangimento, gente. Mas nunca tivemos nada. E algumas atitudes dele me fizeram questionar não somente esse interesse, mas algo a mais no jeito dele comigo. Algo que envolve, sei lá, o sobrenatural ou uma energia não compatível. Ana, eu não sei se eu vou saber explicar, mas a minha vida parou. E até coisas bizarras aconteceram comigo depois que esse homem se aproximou de mim. Nada dava certo para mim. Minha vida não ia para frente. Bom, eu vou começar a relatar os acontecimentos.
Mais ou menos uma semana depois que ele entrou, após o treinamento mesmo, eu saí com um cara de fora da empresa, um rapaz que eu conheço há uns 10 anos já. Eu sou solteira e eu comentei isso na roda de amigos. Falei que estava ansiosa para rever esse rapaz e tal. Aí o Carlos estava no meio dessa rodinha só ouvindo. Eu saí e a noite foi tranquila. Dormi na casa desse outro rapaz e no dia seguinte levantaríamos cedo, pois eu ia trabalhar e ele ia para a faculdade. Ao sair da casa dele, pegamos o elevador e ficamos presos por mais de 1 hora no elevador. O elevador era um pouco antigo e sem muita ventilação. Depois de um tempo, o técnico chegou e nós conseguimos sair. 3 dias depois, eu estava em casa me arrumando para trabalhar e eu sou fumante. E o meu isqueiro havia acabado o gás. Aí eu lembrei que eu tinha alguns isqueiros que guardava na minha gaveta do guarda-roupas, que ainda não haviam acabado o gás. Eu tinha costume de trocar de isqueiro sempre que achava um outro mais bonito para comprar. Até porque eu faço coleção. Pois bem, me abaixei em frente ao guarda-roupas para pegar outro isqueiro na gaveta e no mesmo momento o meu ventilador quebrou. Mas ele não quebrou de forma normal como, pifou, por exemplo. Ele tinha um conjunto de 4 hélices e uma dessas hélices se quebrou. E nessa hora o ventilador estava ligado. E quando a hélice se soltou, acredito que com força, porque ele estava ligado, acabou arrancando a tampa de proteção do ventilador e a hélice voou. Eu ouvi um barulhão e desliguei o ventilador da tomada, ainda agachada. Quando me levantei e fui entender o que tinha acontecido, eu tomei o maior susto. Comecei até a tremer quando vi que a hélice estava no chão, na frente da minha porta de entrada, porém o ventilador estava do lado do guarda-roupas e a minha porta é logo em seguida. Ou seja, a hélice se soltou e passou por cima de mim. E só não me pegou porque eu estava agachada procurando o isqueiro. Eu fiquei trêmula. Depois de um tempo, eu me acalmei e fui trabalhar normalmente. Ainda pensando no ocorrido, é claro. Ana, eu vivi uma cena do filme Premonição. Eu tava pensando nisso agora. Eu vivi uma cena do filme Premonição. Esse tipo de coisa nunca tinha acontecido comigo. Bom, passaram-se aí por volta de uns 5 dias desse ocorrido. E o ônibus em que eu estava simplesmente pegou fogo no motor. Todo mundo que estava lá dentro do ônibus saiu correndo. Uma outra vez, eu estava me preparando para dormir. Eu tinha acabado de fechar os olhos e eu juro que eu pude ouvir no meu ouvido uma voz feminina, mas era irreconhecível. Alguém chamando meu nome. No mesmo momento, eu arregalei os olhos e fui me virando aos poucos. Eu olhei ao redor, não vi nada. Comecei a achar tudo aquilo muito estranho, gente. Muita coisa acontecendo em um curto período de tempo. Em uma folga minha, um amigo me chamou para irmos à praia. Ele tem casa lá e gostaria de espairecer um pouco. E eu fui. Pensei que seria ótimo tomar um banho de mar, para lavar, seja lá o que for que estava comigo. Chegamos na casa dele de noite, conversamos, bebemos, comemos algo e fomos dormir, pois no dia seguinte aproveitaríamos para curtir a praia. Eu já havia ido nessa casa dele antes e notei que havia uma TV nova no quarto, mas ela estava desligada. Meu amigo me disse que os pais dele compraram, mas não foram na casa ainda para testar, pois essa TV não... ela tá falando que... Acredita que essa TV não me ligou sozinha de madrugada, Ana? Ela ligou e ficou aquele chiado quando não tem antena, sabe? Meu amigo acordou e me acordou também perguntando se eu tinha ligado a TV. Eu disse que não. E ele começou a procurar o controle remoto. Depois de muito procurar, ele encontrou o controle dentro de uma gaveta. Ou seja, o controle da TV não estava nem próximo de mim para falar, rolou em cima do controle e ligou a TV. Não. Bom, eu tentei ignorar a situação e voltei a dormir. Rezando por dentro, Tomei um banho de mar no dia seguinte, curti a praia, postei fotos. E assim que eu postei, uma amiga veio comentar por mensagem que o Carlos ficou falando de mim.
Uma frase do tipo, a bonitona tá lá na praia, né? Minha amiga falou que o questionou, perguntando, o que tem? Ela tem que curtir mesmo, ela tá de folga? E então ele respondeu, nada, eu queria estar lá na praia também. Será que ela tá acompanhada? E minha amiga disse, pois tomara que esteja, né? E o assunto acabou ali, mas ela me disse que ele ficou meio que de cara fechada o tempo todo. Outras vezes, em plantões juntos ali, eu percebi a forma que ele me olhava de cima a baixo. Não parecia necessariamente desejo. Eu não sei explicar, mas parecia um olhar até de raiva. Ele também já chegou a perguntar para mim se eu ficaria com um cara casado. Sempre perguntava sobre a minha vida, se eu tava ou não com alguém. Olha, eu já tava exausta já, dele e do trabalho também. Algo que antes para mim estava indo bem. Do nada, quando o Carlos começou a trabalhar lá, as coisas foram ficando sombrias. Eu sofri situações que eu não quero nem entrar em detalhes, mas configuradas como assédio moral e sexual. Tudo na mesma semana dentro do ambiente de trabalho. Eu me sentia cansada, sem ânimo para nada. Todo rapaz que eu me envolvia não dava certo. Tudo que eu fazia não era reconhecido. Enfim, eu estava cansada já. E resolvi que eu pediria as contas daquele lugar. Quando mencionei isso entre amigos e o Carlos ficou sabendo, sabe o que ele me falou? Isso nas palavras dele, tá? Ele disse assim, eu vou fazer macumba para você não pedir as contas. Eu fiquei incrédula ouvindo isso e me lembrei que ele havia mencionado que era da Quimbanda. Eu não sei se seria possível esse tipo de trabalho para alguém, mas foi ali que eu associei que as coisas estavam acontecendo comigo. Não, foi ali que eu associei que as coisas que estavam acontecendo comigo poderia ter a ver com ele. Eu não sei se somente a energia dele que não bateu com a minha, se ele de fato fez algo para mim, mas ao mesmo tempo eu penso, por que ele tentaria me fazer mal, gente? Será que foi o efeito oposto que ele causou? Às vezes ele tentou fazer algo para me aproximar dele e acabou virando a minha vida, e aí ele acabou virando a minha vida de ponta cabeça, atraindo coisas ruins. Eu não sei ao certo, mas conversando sobre isso com uma outra amiga, ela me aconselhou a ir à igreja. Nem que fosse para pedir somente para o padre rezar por mim. Eu decidi seguir o conselho dela. Ana, eu não tenho religião, mas estava apelando para tudo que pudesse me ajudar a essa altura do campeonato. E funcionou. Eu fui à igreja antes de pedir demissão e me afastar de vez do Carlos. E durante esse período de tempo aí, não aconteceram mais coisas estranhas. Porém, quando eu ouvi um relato de Maledite no canal Conto pra Ana, eu me lembrei do Carlos. E meio que no mesmo momento eu fui tirar o meu carregador da tomada e levei um choque. Pois quando tirei, saiu somente a proteção, deixando a parte de metal, onde circulam as ondas elétricas, né? Ali ficou para fora. O choque foi leve, mas eu consegui tirar a mão em seguida. O carregador estava conectado em uma extensão e eu tirei rapidamente a extensão da tomada. Mas esse choque, bem no momento em que eu estava relembrando todos esses acontecimentos envolvendo o Carlos, só me fez confirmar. Forças do bem e do mal existem. Nós podemos escolher o caminho pelo qual vamos seguir. Havia um mal na minha vida e era ele. Inclusive, Ana, parabéns pelo novo canal. Já maratonei os vídeos e tenho certeza que vou continuar acompanhando, assim como o Assombrado. Um beijo para você e para toda a família Assombrada e obrigada por contar o meu relato. Imagina, muito obrigada, um beijo para você. E aqui me vem aquilo que, deixa eu aproveitar a janela falando dessa influência que ele estava causando sobre ela.
que tá aqui, né? Vocês podem ver aqui, né? O recadinho, inclusive, que eu deixei. Eu vou deixar o recado agora. Seguinte, eu vou deixar o recado agora aqui da leitura de Maledite, que é isso que eu quero falar para vocês. Assistam aí. Então, gente, o recadinho é o seguinte. Sabe quando você tá com aquela sensação de que tem algo errado? De que tem alguém pesando a minha vida? Ou talvez tem uma pessoa me atrapalhando? Você tá desconfiado de alguém? Pois é, a Ariana Manzoni, que é taróloga e terapeuta, criou uma leitura especial pra gente, uma leitura específica para isso, bem objetiva, que é a leitura da Maledite. Ela não faz terrorismo nem exagero, é diagnóstico mesmo, com perguntas claras, que é para entender se tem alguma influência e se tem, de onde está vindo essa influência, essa coisa, e aí também como se proteger disso. Então, para quem quiser tirar isso da cabeça e entender melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para essa leitura da Maledite e também no QR Code. Você pode apontar o telefone para o QR Code que você vai cair lá na página, ok? E é claro, usem o cupom de desconto ANA. Vocês têm desconto aqui. Então, entendeu? Às vezes você tá desconfiando que tem uma pessoa que tá ali com você, às vezes você não sabe nem quem, mas é esse mais ou menos um caso assim, tem alguém que parece que tá atrasando a minha vida, sabe? Tudo começou a dar errado, e às vezes é energia, não sei se eu diria energia, mas é alguma pessoa que tá ali, ó, influenciando de algum jeito, assim como no caso dela. E aí nessas leituras, de repente, você pode ter uma clareza em relação a isso e saber o que fazer a respeito. Bom, aí vocês, né? Então, o recadinho tá dado aí, tem o link aqui, tem o link aqui na descrição e você pode acessar pelo QR Code aqui na tela também. Mas voltando aqui ao relato dela, então, não dá pra saber se ele realmente fez alguma coisa, mas, é muita coincidência a vida dela estar normal e esse cara chegar com esse interessezinho aí, ele sendo casado e não sei o que lá, né, em cima dela, e aí, no momento em que ele tá ali, na energia dela, essas coisas começam a dar errado. Como ela disse, será que ele fez alguma coisa, só que as coisas atuaram de uma forma a travancar a vida dela, em vez de aproximar ela a ele? Sabe? Não aproximou, pelo contrário, né, ela foi pegando o ranço dele, falando, o que será que aconteceu aí? Mas a gente, assim, não sei vocês, mas já vi vários casos, relatos aqui nesse sentido de que parece que quando uma pessoa se aproxima da tua vida, tudo dá errado, fica travancado e de repente quando essa pessoa se afasta ou você se afasta dessa pessoa, as coisas fluem, a vida anda, né? As coisas voltam a dar certo. Pois é, maledites e maleditos. E aí? Se for comentar, então, que seja com respeito, e se você tem uma história de maledite, de maledito, envie o seu relato pra gente. Se a sua história de maledite não tem nada de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana, ok? Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!